A ocupação do solo lagartense nos remete ao século XVII. Desde lá, Lagarto vem construindo suas ruas e se desenvolvendo num sentido desordenado. Enquanto outras cidades históricas do Brasil da mesma época preservam seu casario, Lagarto sofre em não conseguir manter essa tradição e essa memória viva na mente das pessoas. Por isso é que nós vamos buscar, através do Memória Viva, encontrar algum vestígio da nossa colonização. Rua Misael Mendonça. Aqui começa a nossa história. Essa rua teve outros nomes, como por exemplo, Rua de Fora. Mais tarde, Rua de Estância. Esse trecho ligava a cidade de Estância à cidade de Lagarto. No ano de 1935, houve, no Rio de Janeiro, a famosa intentona comunista. Nesse ano, morre o Major Misael Mendonça. Por esse fato, ele é agraciado com o nome da rua no qual vemos hoje. Vamos continuar com a história, vendo as histórias das ruas da Vila de Lagarto. Zilda, há quanto tempo a senhora mora aqui nessa casa, nessa rua? 26 anos. Qual o nome dessa rua mesmo? Rua Major Misael Mendonça. A senhora sabe se antes de ser Misael Mendonça existia um outro nome? Rua de Estância. Rua de Estância. É. E antes de ser Rua de Estância? Era acho que era Rua do Fogo. Eu ouvia as pessoas mais velhas que moram aqui dizer que era a Rua do Fogo. A senhora pode me dizer se existiu alguma coisa importante nessa rua em termos de história, que a senhora lembra assim? O calçamento da rua que foi da Pedra do Lagarto. Mas hoje está asfaltada, né? Asfaltada, infelizmente sofrida, né? Porque todo mundo, os mais novos de hoje, que estudam, que sabem que essa rua foi calçada com a Pedra do Lagarto, queria que ficasse descoberta, né? Sofreram, a gente não pode fazer nada. Há quantos anos a senhora mora aqui nessa rua? 71. 71 Eu anos. nasci e me criei aqui nessa rua. A senhora sabe o nome dessa rua? Era a antiga Rua Estância. E antes de ser Rua de Estância, teve um outro nome? Não, que eu me lembre não. Certo. E hoje? Rua Major Misael Mendonça. A senhora sabe o porquê o nome da rua de Rua de Estância? Não, Que vinha antes. nunca soube. E algum fato histórico do passado que a senhora lembra? Porque a senhora já veio aqui muitos anos, né? Então, a senhora lembra assim, de alguma coisa assim, de marcante que aconteceu nessa rua, em termos de história? Ou algum morador importante, assim, que viveu aqui por aqui? Não, os importantes foi nós mesmos, nossa família mesmo. E outros aqui. Não sou não. Há quanto tempo a senhora mora aqui nessa casa, nessa rua? Não sei não, de uns 10 para 11, por aí assim. Eu não sei não. Já estou um pouco esquerosada. Mas a senhora sabe dizer assim o nome dessa rua? Antigamente era hoje é Misael Mendonça. Primeiro era Rua de Estância. Eu conheço por Rua de Estância. Mas por que se chamava assim, Rua de Estância? Ah, bom, por que era Rua de Estância? Era o pessoal mais velho botaram o nome da rua, né? E hoje em dia modificaram. Até hoje ia mudar o nome. Aqui era mais Rua de Estância, ali era a rua não sei de quê. A Rua da Aurora, hoje em dia não sei como é que chama mais. Com relação ao monumento histórico desta rua, existia neste local o antigo prédio do Hospital Nossa Senhora da Conceição, que, na administração do prefeito Arthur Reis, foi demolido.
Ainda nesta rua podemos perceber casas do século passado. Isso é percebido nos modelos das portas, por exemplo, na maneira de fazer e no modelo dos telhados. Essa casa, como vocês estão vendo, o tijolo dela foi feito de adobo, né? Ela ainda não sofreu nenhuma alteração, quer dizer, reforma. Essa casa é um exemplo, né, de aspecto de casa de vila, mas, como vocês estão observando, ela está conservada. O aspecto das portas continua sendo o mesmo. Estamos andando pela rua Misael Mendonça e o que consta é que essa mesma rua foi calçada com a Pedra do Lagarto. E hoje ela se encontra asfaltada. Não há nenhum vestígio que a gente possa identificar que ela foi calçada com essa pedra. Com o advento da tecnologia, olha o que acontece. O asfalto passa sobre as ruas, cobrindo a história. Pelo que acabamos de ver, o povo dessa rua ainda lembra muito bem. Ainda está gravado na memória que essa rua foi Rua de Estância. Mas não lembra, por exemplo, que se chamava Rua de Fora. Outro fato que a gente não viu na memória do povo foi que essa rua foi calçada com a Pedra do Lagarto. Fato esquecido, mas que fez parte e continua fazendo da nossa história. Estamos aqui na antiga Rua da Vila. Essa rua já teve dois nomes, Duque de Caxias e Olímpio Campos. É um trecho que liga a Praça da Piedade à Praça Padre Posidônio Pinheiro da Rocha. Nessa rua aqui viveram os homens mais ilustres da cidade. Rua de comerciantes. Rua, por exemplo, em que viveu Acrísio Garcês e Silvio Romero. Vamos conhecer um pouco mais dessa rua e da história de Lagarto. O senhor mora há muito tempo aqui? Não, eu nasci aqui em Lagarto, né? O nome dessa rua? Essa rua hoje é Acrísio Garcês. Mas já foi conhecido com outros nomes. Aí eu não, rapaz, eu não tenho conhecimento. Sim. Mas teve, parece que Olímpio Campos, Uma outra coisa, o senhor sabe assim de coisas importantes para a história de Lagarto, o senhor poderia dizer que aconteceram aqui, nessa mesma rua, nesse mesmo Não, prédio? nessa mesma rua aqui teve o maior chefe político que Lagarto já registrou, que foi seu Acrísio Garcês, né? O atual nome dessa rua? Qual o O nome? Acrísio Garcês. Antes de ser Acrísio Garcês, o senhor recorda se tinha outro nome? Não, teve dois nomes, eu me recordo. Antes desse, o primeiro que eu alcancei foi Duque de Caxias. Depois, Monsenhor Olímpio Campos. E agora, esse, Acrísio Garcês. O senhor sabe o porquê desses nomes, dessa rua e tal? Sabe explicar o porquê ou não? Tudo indica que o Duque de Caxias não existiu por aqui, foi nome de gente do exército e tal. O outro Olímpio Campos, que veio segundo, era um padre na paróquia aí, morreu aí, cunharam esse nome. E depois o Acrísio Garcês, o dono daquela casa ali na esquina. Muitos anos era chefe da cidade e muitos anos ali. Aí cunharam esse nome, que eu sei até aí. Qual o nome dessa rua? Antigamente, Olímpio Campos. Atualmente Atualmente, Acrísio Garcês, em homenagem a um grande prócer político dessa cidade.
Assim, além disso, o senhor lembra se aqui funcionou comércio, ou alcançou isso, ou ouviu falar? Um dos valores de conotação tem a casa onde nasceu Silvio Romero. E no tocante à reconstrução, muitas foram alteradas porque aqui eram umas calçadas, passeios muito altos. Então eles foram demolidos e já há uma característica bem diferenciada da original. E um fato assim também marcante aqui na história do nosso lagarto, principalmente nessa rua, é que tivemos a honra do extraordinário brasileiro Juscelino Kubitschek, que visitou o Arquivo WH6 aqui nessa mesma rua. Então esse é um fato muito marcante aqui para a nossa cidade, para o nosso estado, particularmente para a nossa cidade. Há um outro aspecto histórico que não pode deixar de ser registrado, que com certeza que figura nos anais da história lagartense. Aqui nessa mesma artéria residiu também o não menos ilustre também o historiador que muito nos honra, por nome de Adalberto Fonseca, que ateve-se a um trabalho minucioso, criterioso, de maneira muito ilibada, de maneira muito atilada, e escreveu sobre a história do lagarto. Não há como deixar também de fixar esse registro. Como vocês perceberam, ainda existem traços importantes da arquitetura do final do século passado, como vimos na rua Misael Mendonça. Lá haviam casas de beiribica e aqui nesta rua há casas de prato e banda. Nessa rua existe a casa do coronel Acrisio Garcês, a Lira Popular de Lagarto e o local onde nasceu e residiu Silvio Romero, figura ilustre da nossa história. A gente percebe que a memória está muito viva nessas ruas. Ao entrevistar os moradores, a gente vê a presença histórica muito viva, a presença do coronelismo, a presença do conhecimento da própria rua na memória de quem a gente entrevista. Outra coisa que é importante se ressaltar é que nesse local nasce a figura mais eminente, que é o Silvio Romero. O atual nome dessa rua, Rua Acrisio Garcês, é dado na gestão do seu adversário político, Dionísio Machado. Coisa que é de impressionar, mas que são coisas da história. Estamos na rua Jackson de Figueiredo. Essa rua tinha um nome antigo de Rua da Jaqueira. Essa fruteira foi derrubada na gestão do prefeito José da Silveira Lins, que governou a cidade do ano de 46 a 50. Nós vamos conhecer mais um pouco a história dessa rua através dos seus moradores e do que eles contam. A senhora mora há muito tempo aqui? Há 39 anos. Qual o nome dessa rua? Rua do Jackson Figueiredo, conhecido por Rua da Jaqueira. Mas por que assim esse nome? Rua da Jaqueira? Diz os antigos que é devido ao pé de jaqueira que tinha na entrada da rua. Morou alguém importante aqui nessa rua? Aí não chegou meu conhecimento não. A senhora lembra assim, se no passado existiu assim pessoas que fabricavam redes, que cuidavam do comércio, questão do artesanato nessa rua? Aí eu vejo falar que era da casa do Lô ali, né? Que tinha a mãe dele, disse que fazia a rede, tecia a rede dessa casa do Lô. Aí ele pode dar, falava, né? Sobre essa história. O senhor mora muito tempo nessa rua? Eu tinha um ano que eu nasci aqui. E o nome dessa rua atual, como é? É Rua Jacques, o prefeito botou o prefeito, está na esquina lá. Rua Jacques fez Jacques, o nome dela.
Mas antes de ser Jacques de Figueiredo, tinha um outro nome, né? Que era Rua Da Jaqueira. Mas por que esse nome? O senhor sabe dizer? Eu não sei dizer, não. Mas eu não quero essa Jaqueira, não. O senhor lembra assim de pessoas que trabalhavam nessa rua e do que trabalhavam, o que fazia antes aqui? Por exemplo, pessoas que trabalhavam com artesanato, tem alguma coisa aqui nessa rua que o senhor lembra? Não. Essa rua ela é capada. Ela não tinha nem paralela, da pedra bruta. Da pedra bruta, o Gerônimo, como foi prefeito, ele calçou a rua. Mas a rua não valia nada. Casa, eu tinha casa como essa aí, eu tinha casa boa aqui, não. Eu ouvi dizer que o povo aqui fazia rede. O senhor sabe me contar alguma história assim, de povo que fazia rede? Ou... Minha mãe fazia rede. Meu pai morreu, mas ela fazia rede. Muita rede, fazia rede. Tirar. Terceiro do tirar, né? E como era esse processo de fabricar rede? Como era que faziam essas redes? Eram de noite, era pelo dia, fazia para vender? De dia. Tece, tecia, né? O tiar, tem o tiar, tecia do meu pai. A senhora mora muito tempo nessa rua? Nasci e me criei aqui. E qual o nome dessa rua? O nome antigamente era conhecido pela Rua da Jaqueira. Hoje é Jacques Figueiredo. Mas o porquê desse nome de Rua da Jaqueira? Como? Por que o nome? Rua da Jaqueira. Dizem, eu não sei, eu não alcancei, né? Minha mãe dizia que aqui antigamente era uma cerca, pegava dessa casa grande até lá no beco. Agora aqui era Jaqueira, Cajueiro, Mangueira, aí botaram na Rua da Jaqueira. A senhora lembra assim do que o povo fazia antigamente? Se fabricava alguma coisa para viver, para sobreviver? Não me lembro não, tem lembrança não. Dizem que aqui era um lugar que se fazia muita rede. Era aqui. A senhora chegou a fazer rede? Fiz muita. Como era? Conta aí um pouco pra gente como era esse negócio. Era, a gente tecia, fazia um teatro de madeira e pau. Elzinha, vem aqui. Armava, botava aqui um pente, agora a gente tecia rede, botava e ficava tecendo, fazendo pano. Aí a senhora fazia para vender, como era? Aprontava tudo para vender. Na feira? Na feira, o pessoal tinha freguesia que comprava para levar para fora, para vender lá fora. A Rua Jacques de Figueiredo, ela se transforma até porque ela perde a sua originalidade, que era uma rua comercial, principalmente do artesanato, e hoje ela passa a ser totalmente residencial, até porque está muito próximo ao centro comercial da cidade. A arquitetura, ela não é conservada, só existe apenas duas casas que contêm um formato de beira e bica. Uma forma de conservação que se persiste até hoje aqui é a presença de senhoras que enriquece o patrimônio humano. Existem senhoras centenárias, inclusive. Isso só vem engrandecer a memória desta rua. A memória da Rua da Jaqueira ainda continua viva. A presença aqui do artesanato foi muito forte. Comércio de doces, de redes, própria sapataria existiu muito por essas bandas. Apesar da insistência do poder público querer apagar a memória da Rua da Jaqueira é viva na mente desse povo aqui. Esta rua, atual Dom Pedro II, antes teve outro nome, Rua do Pernambuquinho. Rua marcada pela tragédia, várias tragédias.
Por que Pernambuquinho? Havia um comerciante que morou aqui, chamado Rogério Almeida. Esse senhor, depois de um tempo, acabou se desiludindo por conta de sua esposa ter se enforcado. Ele sai daqui, mas o seu nome continua na história e dá nome à rua antiga, que hoje muda, Dom Pedro II. Qual o nome dessa rua? Dom Pedro II. Mas antes ela teve um outro nome, né? Ou o senhor não recorda? Pernambuquinho. O senhor lembra assim de algum fato marcante que aconteceu aqui, que vem à sua memória? O senhor poderia contar pra gente? Não, só esse incêndio aí na casa de Manuel Barbosa. Como foi que aconteceu? Bom, o acontecer, como foi, eu não sei, que eu não estava presente, né? Mas houve comentam que foi os meninos brincando com fósforo, né? Aí bateu nas caixas de pólvora e deu um incêndio. Bem, mas nesse local aconteceu algum outro incidente antes desse? Sim. Lá no mesmo local? No meu conhecimento, não. O senhor não recorda, não tem conhecimento não? Conta que teve uma moça que caiu dentro de uma caixa d'água do senhor. Nesse caso do incêndio? Menino foi um deles, a menina não. A menina eu corri, socorrendo ela, apagando o fogo nas vestes dela, até que chegou umas mulheres e tomaram conta. Agora, teve um deles que atirou-se dentro de um tanque cheio de garrafas, não dava as garrafas. Mas eu não me recordo quem foi deles. O senhor estava próximo na hora do momento do acontecimento? Estava na esquina. Sentiu alguma coisa? Como foi que ocorreu? Ainda sentiu aquele calor, né? A senhora recorda de alguma coisa que aconteceu aqui nessa rua, que vem logo à sua memória? Um incêndio aí na padaria, e uma irmã minha foi vítima desse incêndio e morreu, ela tinha 15 anos. E como foi assim que aconteceu isso? Olha, ela foi a única que ficou viva, ela ficou 47 dias viva e ela contou que foi uma brincadeira, né? Eles estavam, era padaria, mas era armazém, estavam armazenando cartucho de pólvora e tinha duas pessoas brincando, riscavam o fósforo e jogavam. E ela ainda falou, isso pode complicar. E um dos fósforos caiu na bacia da pólvora e houve a explosão. E aí morreu o sobrinho do dono, morreu outras pessoas da cidade. Morreram 5 pessoas. Um ficou vivo, que foi queimadinho dos Guaranis, que veio comprar pão na hora. Ele estava do lado de fora do balcão, então ele conseguiu sair. Teve queimadura nos braços, mas ficou bem. E a sua irmã, as consequências? Minha irmã foi para o hospital e do hospital não saiu. Ficou 47 dias viva lá, mas não resistiu ao tratamento. Queimadura de 3º grau, naquela época o tratamento não era igual ao de hoje. E aí ela morreu. Meu nome é Rivaldo Fonseca, mais conhecido por Queimadinho, da banda Los Guaranis. É nome que faz jus a essa tragédia que aconteceu há alguns anos atrás. Eu digo alguns anos, já são quase 50, né? Foi em 1957, dia 20 de fevereiro, às 16 horas da tarde. Eu morava num sítio, município aqui de Lagarto, um pouco distante da cidade, uns 2 quilômetros de distância da cidade. E vindo à cidade fazer algumas compras, tive a infelicidade de estar presente no momento exato desse incêndio, que foi intitulado como Incêndio de Manuel Barbosa. Que nesse dito incêndio faleceram 4 pessoas, faleceram todos, né? Eu sou o único sobrevivente desse acidente. E não gostaria de estar não nesse lugar,
Mas infelizmente foi determinado que eu estivesse lá. Eu estava e graças a Deus sou o único sobrevivente desse incêndio. Fica situado a Rua Dom Pedro II, era um estabelecimento comercial de propriedade de um senhor que morava em Aracaju na época, Manuel Barbosa. E a história do incêndio, dizem que o sobrinho de Manuel Barbosa estava brincando com fósforo, estavam dando balanço na loja e esse menino brincando com um talo de fósforo, colocava o talo de fósforo na caixa de fósforo e batia com o dedo para que o fósforo incendiasse no ar. Em dado momento, o pessoal tinha colocado o caixote de pólvora que estava aberto, colocado dentro de uma bacia grande para que pudesse ser contado. E quando ele bateu o fósforo infelizmente caiu dentro da bacia de pólvora, com os cartuchos de pólvora, e explodiu. No momento do incêndio estava eu pelo lado de fora do balcão, com os braços em cima do balcão, e a finada Risoleta, que foi uma das vítimas do incêndio, e essa foi a pessoa que mais demorou, né, aqui na Terra. Depois do incêndio ela passou 42 dias ainda enferma, né, mas veio a falecer. Os outros morreram. Morreu. O menino, dizem que quando chegou no hospital já estava morto. Teve José, o filho de Manuel Barbosa. Teve Carivaldo, o filho de Seu Bel. E o José morreu à noite. Carivaldo morreu à madrugada. Foi no outro dia, um negócio assim. E vizinho essa padaria tinha uma fábrica na época que era a fábrica de seu mesmo nome? Batistinha. A fábrica do seu Batistinha. Que um detalhe que é muito doloroso é que as pessoas, quando saíam de dentro do local onde estava acontecendo o incêndio, saíam com fogo. A menina mesmo tinha o cabelo longo, o fogo pegou no cabelo e subia assim, ficava aquela bola de fogo na cabeça dela. Carivaldo e José dizem, isso eu não vi, mas dizem que ele chegou a se jogar dentro do tanque, aonde lavavam as garrafas da fábrica, né, de bebida. Ele se jogou naquela aflição, todo incendiado, se jogou. Eu, no meu caso, eu não cheguei a queimar o corpo todo. Eu queimei uma parte dos braços, que estavam em cima do balcão, o rosto, que estava acima do balcão, e o meu corpo, graças a Deus, não queimou. Por sorte minha, a explosão me jogou na rua. Claro que se tivesse, na explosão, tivesse batido na parede, eu teria morrido esmagado, com certeza. Mas os outros não tiveram a mesma felicidade que eu, porque até objetos assim como choleadeira, pregos que eles vendiam na época, diz que na explosão também foi remessado contra eles. E médicos em Aracaju chegaram até a tirar esses objetos dele. Contam, né? Isso aí eu não posso provar porque eu não vi. Estava presente, mas o decorrer desse tempo aí eu já estava internado, eu não sei como é que foi. E essa história da minha vida com relação ao incêndio é essa aí. Bem, observa-se que muito pouco ficou do patrimônio material da rua Dom Pedro II, né? Constamos aqui de duas casas que apresentam ainda a estrutura frontal pratibanda, né? Do início do século XX, mais precisamente em 1931, as duas, né? A rua, né? Que era antes rua e agora passou-se a ser um calçadão, né? As pessoas começaram a deixar as casas que antes eram residências, agora passaram-se a ser casas de comércio, né? Então, por isso mesmo, pouco se aproveitou dessas casas, né? O senhor que dá o antigo nome à rua era pernambucano. E como a gente falou, essa rua foi palco de muitas tragédias. E essa memória acaba ficando. É claro que uma memória negativa, mas que fica na memória da cidade e do povo lagartense.
é uma coisa que não se esquece e vai continuar gravado na página da história. Estamos na Rua Laudelino Freire e nesta casa foi onde nasceu o nosso personagem ilustre. O antigo nome dessa rua era Rua da Glória, pois morou aqui uma senhora chamada Maria da Glória que montou uma pousada para os tropeiros pernoitarem e depois seguirem para o sertão. A Rua Laudelino Freire tem a característica de não preservar os seus monumentos históricos. Nós estamos na rua do maior comércio de Lagarto, do centro de Lagarto, e vemos que existe apenas um único exemplar de casa do início do século XX. Qual o atual nome dessa rua? Rua Doutor Laudelino Freire. Mas antes ela teve um outro nome. Rua da Glória. A senhora sabe o porquê dessa mudança de nome ou alguma coisa assim? Eu acho que devido às modernidades, né, às mudanças dos tempos e eu acho que porque Laudelino Freire foi uma pessoa muito influente para a nossa cultura, né? Eu acho que isso contribuiu bastante para que a rua principal fosse o nome dele. A gente notou que a senhora tem uma preocupação em preservar, assim, tanto o lado de fora da casa quanto o interior da casa, a gente observa. O porquê dessa preocupação da preservação? É porque o moderno todo mundo tem, né? E o rústico se conta as pessoas que têm e que dão valor. Então eu olho muito por esse lado. Tem coisas aqui que foi da minha família e outras coisas que a gente adquiriu. E eu adoro meu acervo. Tenho pessoas que entram na minha casa e não gostam. Mas o importante é que eu valorizo. Qual a importância histórica que tem tudo isso para você? A importância emocional até. Bom, em cada cidade que eu chego, que eu vejo assim as coisas antigas, eu lembro um pouco da minha casa. Tá entendendo? Essa casa meu pai adquiriu há muito tempo e eu acho que vai se perdurar ainda por muito tempo, porque todos os dias aparecem ofertas e mais ofertas. Em meio a tanto comércio, podemos dizer que a única casa dessa rua, a Rua Laudelino Freire, que a fachada está preservada, conversando com o morador, a gente até ficou surpreso com a quantidade, né, de imóveis, com a quantidade de coisas assim do século passado que ela preserva até hoje. Então a gente faz questão de mostrar isso às pessoas. E, como ela mesmo falou, sempre tem pessoas aqui que vêm dar uma olhada tanto no material, como também sempre coloca preço na casa dela. E eu acho muito importante isso para a memória, patrimônio, para a cultura do Lagarto, que pessoas como a Manezinha, né, tem essa preocupação de preservar o antigo, de preservar o passado, para pessoas futuras possam vir fazer esses estudos em residências como essa, apesar de ser em meio a um comércio, né, como a Rua Laudelino Freire. Estamos em frente ao antigo Hotel Vitória, que pertenceu a Lourenço Ora, bisneto de Maria da Glória.
que a gente pode observar nesse prédio é um pouco da sua conservação, se bem que ele não está tão bem conservado. Ainda permanece a estrutura de beiribica na parte do telhado, né, a conservação das suas portas e um pouco da sua fachada. O que a gente pode perceber é que o seu futuro ele é incerto. A gente não sabe o que pode acontecer, já que não é costume da nossa cidade também, dessa rua, que é a principal rua do comércio, manter o seu patrimônio histórico. Aqui terminamos o trabalho com as ruas da Vila do Lagarto. É claro que não tratamos sobre todas as ruas. Esperamos assim que possamos deixar pistas para a memória das pessoas que participam da história do Lagarto. Aqui termina o nosso vídeo. Não é nosso objetivo ser conclusivo quanto ao tema abordado. O projeto Memória Viva traz aos historiadores e aos futuros historiadores lagartenses caminhos para uma abordagem nova da nossa memória patrimonial, da nossa memória oral. E aqui fica a nossa contribuição à história do Lagarto.